Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec, mais uma noite de trabalho em que nós vamos ter a oportunidade de assistir uma palestra da nossa irmã Eliane, com o título Bem-aventurados os aflitos. Em nome da presidência, nós agradecemos a presença de todos, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe a todos. A pedido da dona Eliane, eu vou ler aqui então uma mensagem, para a gente começar fazendo ambiente. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Com essa leitura edificante, então vamos abrir os trabalhos da noite, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos assista a todos, que acoberte os nossos trabalhos da noite, pedindo a Jesus, que certamente está conosco, e os espíritos protetores dessa nossa casa de trabalho e oração, que ilumine a nossa palestrante, para que a mensagem da noite seja mais facilmente compreendida por todos aqui presentes, e que possamos, doravante, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que possamos todos nós, trabalhadores da última hora, merecermos o serviço na seara de Jesus. Pai Todo-Poderoso, fica conosco nesta noite, abençoe-nos a nós todos. Ilumina nosso palestrante, ilumina cada um de nós, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, e que a sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Dona Eliane, nossa querida palestrante da noite,
com o tema Bem-aventurados os aflitos. Boa noite a todos. Tá, tá bom o som? Dá para escutar? Porque eu falo baixinho. Tá, é um prazer muito grande vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada por virem. Se a gente conseguisse ver, os nossos protetores estão sorrindo para todos nós. Então devemos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui todos com saúde, encarnados e desencarnados. A nossa palestra de hoje, o nosso estudo de hoje, melhor dizendo, é Bem-aventurados os aflitos. Que a paz de Jesus nos envolva, que possamos todos nós compreender e principalmente vivenciar no nosso dia a dia esse ensinamento de Jesus. Esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, ele trata das questões do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia, trazendo respostas a todos nós. Especialmente nesse capítulo é que o Espiritismo assume o seu papel de consolador. Nos ensina a compreender o porquê das nossas aflições. Mas vamos começar entendendo por que Jesus diz que somos bem-aventurados e que seremos consolados todos os que sofrem. Parece um contrassenso vindo de Jesus, porque nós entendemos que alguém que é bem-aventurado é alguém feliz, alegre, alguém que está cheio de venturas. E as aflições supõem, para todos nós, obviamente, sofrimento, tristeza, dificuldades. E não é assim que a gente pensa? Então, como é que Jesus chega e nos convida a sermos bem-aventurados com o sofrimento, com a nossa dor, com a nossa aflição? Por que Jesus falou assim? Então, nós nos perguntamos, e eu pergunto a todos nós, por que nós viemos à Casa Espírita? Nós viemos aqui em busca do quê? Em busca do remédio para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Nós viemos aqui em busca da paz, da paciência, para que possamos no nosso dia a dia enfrentarmos tudo aquilo que nós temos que passar. A pergunta então que nós fizemos, será que o Espiritismo, e eu já ouvi muitas vezes isso, é a doutrina que faz elogios à dor, ao sofrimento? De maneira nenhuma. Será que nós temos que sofrer para nós sermos felizes? É claro que não é isso. O que precisamos compreender é que a mensagem espírita está alinhada ao pensamento de Jesus, que tem como proposta que nós aceitamos as nossas dores, as nossas dificuldades, como um desafio de bem viver, para nós melhorarmos mais, para alcançarmos o fim a que estamos destinados, que é a perfeição. E o que nós viemos fazer nesse planeta Terra, esse planeta tão abençoado, que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui? Nós viemos buscar a nossa evolução. A proposta de Jesus, quando nos diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é isso que Jesus quis dizer. Que aceitemos as nossas dores, as nossas aflições, de uma forma resignada e não brigando com Deus, que é o que a gente normalmente faz, né? Nós não aceitamos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, aquilo que nos acontece, e a gente pergunta, por que eu?
por que eu tenho que sofrer? O que eu fiz para estar passando esses momentos? E Manuel nos diz que se a pedra não rolar, ela cria lodo. E então, a gente tem que aceitar que... Só um pouquinho aqui que tá virada minhas folhas. Nós temos que aceitar que os sofrimentos e as aflições são aquilo que nós criamos em vidas passadas. E nós observamos também que se uma pedra que fica paradinha no seu canto, no mesmo lugar, sem se movimentar, ela cria um lodo e a gente às vezes até pode pular, passar em cima e cair, se nos machucar. Então, mas se ela rolar, se ela se movimentar e se atritar com as outras pedras, ela não vai criar esse lodo e começa a tomar forma, né? Vai aparando suas arestas, criando uma forma bonita, que até tem gente que coleciona pedras, né, de vários formatos e tamanhos, de tão bonitas que elas se transformam. E é isso que é o nosso sofrimento em relação à nossa vida espiritual. Nessa pequena comparação, nós podemos falar que é necessário que alguma coisa aconteça na nossa vida para que possamos sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, né? Porque a gente normalmente é bastante comodista. Então, é necessário que às vezes algum acontecimento apareça na nossa vida para nos mexermos e irmos em frente como a pedra, né? Que vai rolando para a nossa melhora moral, intelectual e espiritual. Só um instantinho. Pois bem, nós temos que buscar a finalidade do porquê que estamos aqui nesse planeta abençoado, cheio de oportunidades. O que nós estamos fazendo aqui? A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, mas essa busca tem que ser feita com resignação perante as aflições, sem reclamações, com a consciência que nós estamos em rumo à perfeição. Temos a consciência que estivemos aqui várias e várias vezes, mas nós não lembramos, quando estamos encarnados, das nossas existências anteriores. E isso nos remete a um outro item desse capítulo, que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é como se fosse um adormecimento da nossa compreensão da vida. Elahá nos diz que esse processo tem para nós 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é eu esquecer do que eu fiz. É como se fosse que eu conseguisse esquecer tudo de mal que eu tenha feito em vidas passadas. As perversidades, e isso facilita a convivência com as pessoas às quais eu prejudiquei. Pois eu não sei o mal que eu fiz. Eu até nem sei se eu tinha vícios, se eu tinha dificuldades com a minha sexualidade, se eu tinha dificuldades com o poder. E esse esquecimento do passado envolve a consciência de uma maneira que eu não lembro o que eu fiz aos outros. E tantas outras coisas. Esse reencarnar novamente é para esquecer o mal que eu fiz. A segunda razão é para esquecer o mal que me fizeram. Enquanto eu tiver uma lembrança muito lúcida do que os outros fizeram a mim, será muito difícil eu perdoar. Será difícil eu mudar. Porque eu olharei as pessoas e direi, eu lembro do que você fez para mim. Então, os que no passado eram nossos inimigos, com a reencarnação, é excelente para resolver esse problema.
esses graves problemas que a vida possui. E a terceira das razões é para que os outros esqueçam de mim. Muitos de nós temos uma quantidade enorme de perseguidores. Somos espíritos profundamente comprometidos pela história da humanidade. Temos na nossa história de vida, trançada com a guerra, com a violência, com a tirania, com o sangue, a maldade, com o desamor, ocupamos os cargos de mando e oprimimos. Conspiramos e matamos. Fomos transferidos para o ambiente religioso e promovemos a intolerância e os crimes em nome de Deus. Reencarnamos em corpo de mulher para sublimar o amor e resvalamos nas pedras dolorosas que a existência humana possui. Na vida, acertamos muitas vezes e erramos outras tantas. E são as experiências que ao longo do tempo nos somam para nós termos uma nova existência a cada encarnação. E essas lições que aos poucos nós vamos incorporando no nosso espírito, que é eterno. Agora deixa eu ver aqui. Eu li antes de sair e não arrumei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o espírito renasce frequentemente junto às pessoas pelas quais ele fez o mal, que conviveram com ele no passado, e nós vamos passar pelas mesmas experiências, pois nós precisamos reparar o mal. Por mais grave que seja a falta, sempre haverá outra oportunidade. É necessário passar pelo estágio do arrependimento e não estacionar na culpa e no remorso. Procurar agir reparando o mal cometido. Se não for mais possível com a criatura prejudicada, que seja com o próximo necessitado. Nós temos aquela pequena historinha daquele senhor, que ele foi um senhor de engenho, dono de engenho, e ele maltratava muito os seus escravos, arrancando-lhes o braço. Aí quando ele desencarnou, do outro lado, ele foi muito perseguido, e ele reencarnou e pediu, quando ele voltasse, que ele perdesse o braço também de uma forma bem trágica. Mas ele chegou aqui e ele trabalhou tanto em prol do próximo, que uma vez ele sofreu um pequeno acidente e perdeu o dedo mindinho, o menor dedo da nossa mão. Aí ele ficou um tanto amargurado por aquilo que aconteceu, e ele sonhou que o seu protetor veio e contou a história da vida dele e disse: você só perdeu o dedinho, era para você perder o braço. Então o bem que ele praticou reconstruiu todo aquilo que ele tinha feito contra os outros, e ele perdeu só o dedo mindinho. Então isso vai nos ensinando que nós temos que reparar o mal que nós estamos junto àqueles que nós precisamos estar. A nossa família é a família certa que nós precisamos. Então, muitas vezes a gente não aceita aquela situação que está acontecendo, e é necessário para a nossa evolução o que está acontecendo. Nós percebemos isso na vida. Não tem aquelas pessoas que nós sentimos prazer enorme de estar perto, e outras nós antipatizamos de cara assim, que a gente não sabe nem porquê. Então são as pessoas que passam pela nossa existência sempre que nós precisamos reparar o mal que nós fizemos em vidas passadas.
Então Jesus disse: bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados. Mas que consolo é esse que Jesus nos prometeu no Evangelho? Pouco importa a nós todos. Não importa o que nós fizemos no passado. O que importa mesmo é o que você faz nessa encarnação, nessa experiência de agora na Terra, para aproveitá-la da melhor maneira possível. E isso é o que realmente importa hoje. Então, esse consolo que Jesus nos promete é o que, ao desencarnarmos, deixar esse corpo aqui e voltar ao plano espiritual, o espírito retoma as suas lembranças do passado, porque o esquecimento se refere à vida da matéria, só quando nós estamos aqui. Quando desencarnados, muitas vezes retomamos a lembrança do passado e seremos tão felizes quanto melhor tenhamos aproveitado a encarnação para o aprendizado e a reparação dos nossos erros. Esse é o consolo que quer Jesus e que Ele promete no nosso Evangelho. Então, já está dando quase a hora. Como Jesus disse, nós temos que aceitar as nossas aflições de acordo com o que elas se apresentam no nosso dia a dia. A gente tem que ter resignação para aceitar aquilo que está nos acontecendo naquele momento e tentarmos da melhor forma seguir em frente, né? Nós não devemos nos murmurar contra Deus e exigirmos de Deus respostas que muitas vezes, às vezes nem merecemos, né? Porque se a gente pensar em vidas passadas, nós fizemos muita coisa errada. Então, a gente às vezes vem para reparar só um pouquinho daquilo que a gente fez em vidas passadas. E a gente quase que não aguenta o que passa, né? A gente fica muito aflito. Então, Jesus, naquela passagem que ele está com Marta e Maria, que a Marta estava brava porque a Maria não ajudava ela na casa, Jesus diz assim: Marta, estás tão ansiosa e afadigada por tantas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Quer dizer, o conhecimento que nós temos no nosso dia a dia, aprendermos a lição quando ela se apresenta e não reclamarmos e não murmurar contra Deus, acharmos que nós estamos sofrendo, que é só nós, ninguém mais sofre, por que isso, por que aquilo, a gente tem que pensar que Deus nos dá a cruz que nós consigamos carregar, nem mais e nem menos. Então a gente tem a responsabilidade no trabalho, a criação dos filhos, que é muito meritório, mas deve haver uma harmonia na nossa vida. Nós achamos que há um prejuízo, muitas coisas que são um lucro para o nosso espírito, né? Então, pois nós nos envolvemos muito, como Marta se envolvia com as coisas da matéria. E não é isso que Jesus quer conosco. Jesus quer que a gente faça o melhor possível para nós termos uma vida feliz. Não achamos tempo para ler um livro edificante, não achamos tempo para visitar um doente, frequentar uma igreja, brincar com um filho, jogar conversa fora com os amigos e com a família. Então, somente a paciência, a resignação e a aceitação, a submissão à vontade do Pai é que vai evitar muitas dores na nossa vida. E muitas dores da nossa vida não são da encarnação passada, são desta agora, da nossa invigilância, da nossa insensatez, dos nossos vícios, né? A maioria das nossas dores é dessa encarnação mesmo. Quantas dores podem surgir na nossa vida? Vícios, lares desajustados, pais insatisfeitos com os filhos, filhos insatisfeitos com os pais, pois existem aflições desta vida
e da vida passada. A gente fala no passado achando que ele está tão longe de nós, mas não está lá no passado, não. Ele está no presente, bem presente, porque tudo isso está bem dentro de nós, na nossa consciência. E aí na família repetimos a mesma impaciência, né? Nós continuamos sempre brigando, sempre não aceitando o familiar do jeito que ele é, e isso a gente tem que ter esse cuidado, que nós estamos sempre no lugar certo que nós devemos estar, né? Nós temos a obrigação de trazer a felicidade àqueles que Deus nos colocou à nossa volta. Menos sofrimento para as pessoas, nos educando, querendo sempre melhorar, e isso nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Trazer menos aflições para nós e para aqueles que convivem conosco. Precisamos desenvolver em nós essa resistência contra o mal, ter mais autocontrole, porque a qualquer insatisfação que acontece, nós colocamos toda a nossa capacidade de desentendimento em funcionamento. E aí começam as discussões, então mudamos a vida através da falta da paciência, da falta da tolerância, mudamos nossas vidas e a vida daqueles que convivem conosco, né? Então nós não podemos fazer desse jeito na nossa vida. E aí, para terminarmos, eu trouxe uma oração chamada Oração ao Alvorecer, que é muito bonita e nos remete a pensar tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. E a gente tem que parar de reclamar, para a gente não se sintonizar com o sofrimento e para que nós saiamos desse círculo, somente a fé no futuro e a forma como nós entendemos a vida terrestre é que vai mudar. Vai nos dar a serenidade necessária, que é o melhor preservativo para a nossa saúde física e espiritual. E nós temos que pensar, que eu tenho um artigo que eu li muitos anos atrás, eu não sei de quem é, que fala sobre a Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha um amor ao próximo, assim, que a gente deve se espelhar. Claro que um dia nós chegaremos à altura de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier e outros tantos. Os alunos da escola, de uma universidade, um grupo de alunos foi mandado entrevistar a Madre Teresa. E eles foram lá naquele hospital que ela cuidava. Eles chegaram lá, nós vamos bem cedo, combinaram, nós vamos bem cedo, que aí a gente consegue entrevistar ela e logo vem embora. E vocês sabem que Madre Teresa morava na Índia, né? Ela tinha esse hospital na Índia. Então esses estudantes eram estudantes da classe alta. E eles chegaram lá às 6h30 da manhã. E a Madre Teresa levantava às 4h30 da manhã e já estava trabalhando com aqueles doentes todos. Eles chegaram, se apresentaram, ela disse, pois não, mas eu só vou poder atender vocês no final do dia, depois das 18 horas. Mas se vocês quiserem me acompanhar, o trabalho que eu tenho, vocês fiquem à vontade. Aí eles se dispuseram a acompanhar a Madre Teresa no dia a dia dela. Eles observavam que ela atendia uma criança aqui, um velhinho lá, o tempo todo correndo e socorrendo aquele povo que estava dentro daquele hospital. E sempre com o mínimo, ela fazia prodígios. E assim eles passaram o dia com a Madre. E eles observavam que nem para alimentar-se ela sentava. Aí sempre tinha uma freirinha que ela levava um copo de leite para ela, um pedacinho de pão e assim por diante. Era assim que a Madre Teresa se alimentava. No final do dia, às 17 horas, eles chegaram perto dela. Então, Madre, podemos conversar? Ela disse, ainda não. Eu tenho que ir num lugar. Depois das 18 horas nós vamos. Vocês querem ir comigo? Aí ele disse, nós vamos sim. E acompanharam a Madre, ela saiu de dentro do hospital e
e começou a andar por aquelas ruelas, aqueles bairros mal cheirosos, aquela miséria, aquela coisa terrível que eles nunca tinham visto na vida. E a madre andava tão rapidinho, que eles tinham que correr para acompanhar a Madre Teresa. E eles foram se distanciando da onde eles estavam inicialmente e foram chegando a um lixão. Esse lixão estava cheio de urubus, um mau cheiro de longe eles foram sentindo. E a Madre Teresa foi andando por aquelas ruelinhas daquele lixão e chegou até um homem moribundo que estava deitadinho ali. E ela chegou e segurou, mal cheiroso, fétido, horrível menino. Eles nem quiseram chegar muito perto, de tão terrível que estava aquele ser, todo cheio de feridas. E a Mari chegou, segurou a mãozinha dele e ele abriu os olhos. Você veio, Madre? Ela disse, sim, você me chamou, eu vim. Aí ele disse, então eu acho que eu vou agora. Ela disse, sim, você pode vir e que Jesus veio te buscar. E ela fez uma oração e ele fechou os olhos e desencarnou. Então, o que eu quero com essa pequena história contar a você, que eu contei a vocês, que todos nós temos um bocadinho da Madre Teresa, nós temos um bocadinho do Gandhi, nós temos um bocadinho do Chico Xavier, está tudo aqui no nosso coração. O que nós precisamos é juntar esses bocadinhos e fazer um bom bocado. E esse bom bocado vai fazer a diferença no nosso dia a dia, com os nossos familiares. Bem? Então, eu vou passar a ler essa prece, que eu acho muito linda, maravilhosa. Ela é do livro de Robert e o Jovem, uma compilação de Délcio Carlos Carvalho. Diz assim: prece no alvorecer. Acordei quando a manhã se vestia de luz para receber o dia. O sol, espreguiçando-se por trás das nuvens, derramava seus raios mornos pela terra. Abrindo a janela, senti uma grande alegria e desejei orar ao Criador de todas as coisas, ao Pai de todos nós. Queria dizer tantas coisas. Mas como se pode, sou tão pequeno, dizer coisas grandiosas a quem é tão onipotente? Desejei abraçar o dia e servir, fazer algo de útil, de bom, algo especial. Como se pode agradecer ao Pai generoso por tantas dádivas, se não buscar um servidor buscar ser um servidor para as suas criaturas? Entre a timidez e a emoção, com o coração a cantar em descompasso no peito, comecei. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que a minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, onde as abelhas viessem colher o néctar para produzir o mel que alimentaria bocas infantis. Eu gostaria de ser um trigal maduro para colocar pão na mesa da humanidade, mas é demais para mim. Como não poderei ser uma seara, ajuda-me a ser o grão que, caindo no chão, se multiplique num milhão e me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para acabar com a fome, mas na pobreza que me consome, te venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém, passando de mansinho por esse caminho, possa me dizer: olá. E respondendo,
eu estendo a mão e me ofereça. Sou teu irmão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser como a chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como não conseguirei então, te pedirei para ser um copo d'água fria que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho que descesse a encosta da montanha cantando, por entre as pedras ofertando a linfa refrescante às árvores que protegem o solo. Meu Deus, eu gostaria de ser como a Via Láctea, de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas e a dor debandasse na busca de um novo dia. Mas na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador, quem sabe um cantor, um esteta, um orador, para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas como eu nada sou, como me falta o verbo, a mestria, então eu te peço, Senhor, para ser o companheiro da criatura deserdada. Deixa-me caminhar pela estrada e estender a mão a quem anda solitário e triste. Deixa-me ser-lhe a mão de sustento e lhe dizer: sou teu irmão, estou contigo, vem comigo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus a nossa existência. Agradecemos todos os dias as nossas aflições, os nossos sofrimentos e tiramos daí lições para a nossa vida. Para que nós possamos aprender a valorizar tudo que nós temos ao nosso derredor. Que muitas vezes, a maioria das vezes, nós não valorizamos, né? No mundo imediatista na qual nós vivemos, nós valorizamos o aqui e agora. E a vida não é assim. A vida é a vida do espírito. Daqui a pouco nós estamos indo, e como é que nós vamos chegar do lado de lá? O que é que nós vamos dizer para a nossa consciência? A vergonha, às vezes, que nós vamos estar perante o nosso guardião, o nosso protetor. Então, tenhamos em nossa consciência que nós precisamos estarmos atentos ao nosso dia a dia, cuidarmos do próximo mais próximo, que é aquele que Deus nos colocou bem juntinho de nós. Às vezes problemático, às vezes doente, de várias outras formas. Mas nas nossas orações, vamos pedir a Deus que nos dê paciência, que nos dê calma, que nos dê sabedoria para resolvermos essas pequeninas questões que aparecem na nossa reencarnação, que nós sabemos que já vivemos muitas e muitas outras vidas. E tenhamos a fé sempre em Deus, que Deus está sempre conosco, através do nosso protetor. Então vamos orar e passar para a nossa segunda parte, que é a parte dos passes, tá bem? Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso amado Mestre, muito obrigado por a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com saúde. Que o teu amor e a tua bênção se espalhe por todos os lugares, Senhor, onde haja dor e sofrimento, quer na matéria, quer em espírito. Que o teu amor fique conosco, Senhor, agora e sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim